Vamos lá, pessoal. O próximo resultado aqui sobre números primos é sobre a infinitude dos números primos. A sequência de números primos é infinita. Esse resultado já era conhecido pelos matemáticos da antiguidade, né? Uma demonstração foi dada por Euclides 300 anos antes de Cristo. Então, assim, tem um tempinho já, né? A demonstração que a gente vai dar aqui não é exatamente a mesma, mas essencialmente, sim, é quase que a mesma coisa. A gente vai fazer por contradição, mas é mais uma questão de linguagem do que da essência da demonstração mesmo. Mas antes disso, deixa eu fazer algum comentário. É porque é o seguinte, a gente acabou de ver que todo número pode ser escrito como produto de primos, né? E aí se um número, ou seja, o que é um número primo, né? Ele só tem dois divisores, um e ele mesmo. Se um número é muito grande, e quando eu falo muito grande assim, ele preencheria essa página aqui facilmente, então você imagina o seguinte, que quanto maior a quantidade de dígitos de um número, mais propenso ele está a ser um número composto, né? Porque não é possível que um número tão grande não tenha nenhum divisor. Mas não, é possível, na verdade existem números primos tão grandes quanto você queira, né? Então, por exemplo, um número primo razoavelmente grande, que é uma brincadeira ainda, é esse aqui, 82589933. Esse número aqui é primo. Mas eu tenho um pouquinho maior só, que é assim, 2 elevado a isso, menos 1. Esse número primo aí, primo de Mersenne, que é da forma 2ak menos 1. Né? Ele é o maior primo dessa forma, conhecido, eu acho que tem na faixa aí dos 15 milhões de dígitos. Né? Então, é um número primo enorme. E claro, existem números primos muito maiores que ele, porque a sequência dos números primos é infinita. Como é que a gente mostra um troço desse? Esse número é absurdamente grande, tá? Então, como é que a gente mostra um negócio desse? Então, a demonstração é o seguinte. Eu vou dar duas, tá? A primeira é a clássica, que é parecida com a demonstração de Euclides. Essencialmente é a mesma. Então, o que acontece é o seguinte. Suponha que a gente quer mostrar que tem uma quantidade infinita de primos, então você supõe por contradição que tem uma quantidade finita, que a sequência de primos é finita. Então suponha que a sequência dos números primos é finita. E aí você tem, ela cabe em algum momento, né? P1 é o primeiro, P2, vamos pegar em ordem crescente, né? P1, P2, tipo 2, 3, 5, 7, assim por diante. P3, até um certo PK. Acabou. Só tem esses números primos aí. E aí como é que a gente faz para mostrar que isso não pode acontecer, né? Vamos olhar para o seguinte número. Considere, sei lá, mzão igual ao produto de todos os primos. Você pega todos aqui, multiplica e soma 1. Então, olha, pelo teorema fundamental da aritmética, ou m é primo ou ele é um produto de fatores primos. Mas veja, m é maior do que todo mundo aqui, né? Ele é pelo menos um desses mais um, né? Então, só tem duas possibilidades para m, ou ele é primo, ou ele é produto de primos. Mas se ele for produto de primos, tem que ser produto desses caras aqui. Mas nenhum desses caras divide m. A afirmação é que nenhum desses primos aqui divide m. Por quê? Porque se P divide m, como P é um dos primos, né? P é primo, ele tem que dividir o produto de todos, porque ele é um desses aqui. Então, P divide 1, que vai ser M menos P1 PK. Né? Se P divide esse e P divide esse, ele tem que dividir essa diferença, e essa diferença é igual a 1.
E isso não pode acontecer. Ou seja, esse número aqui não seria produto de primos, o que dá uma contradição. Beleza? Então, se você supõe que tem, só recapitulando, se você supõe que tem uma quantidade finita de primos, você considera esse número aqui, o produto de todos os primos mais 1. Nenhum dos primos aqui da lista pode dividir m, porque senão teria que dividir 1, certo? Então quer dizer que falharia o teorema fundamental da aritmética. M não seria possível escrever m como um produto de primos, né? Por que isso está acontecendo? Porque eu estou supondo que só tem essa quantidade finita aqui, portanto, isso não pode acontecer, logo a sequência dos números primos é infinita. Essa é uma primeira demonstração. Então vamos lá, pessoal, eu quero fazer uma segunda demonstração da infinitude dos primos. A primeira a gente fez por contradição, supôs que tinha uma quantidade finita de primos e chegou a uma contradição, né? A gente escreveu um número que não poderia ser escrito como produto de primos. Então isso contradiz o teorema fundamental da aritmética. Então não podia acontecer aquilo, logo a sequência de primos tem que ser infinita. Uma outra demonstração é o seguinte: você tem uma sequência de números, né? Crescente, P1, P2, PK e assim por diante. Uma sequência de números inteiros positivos, crescente. Se você quer mostrar que essa sequência é infinita, basta mostrar que ela não é limitada. Então se eu quero mostrar que essa sequência é infinita, então basta mostrar que a sequência não é limitada. Isso não é verdade para números racionais ou números reais. Por exemplo, um conjunto, o intervalo 0, 1, por exemplo, é um intervalo limitado, ou seja, A é menor que 1 para todo A em X. Então ele é limitado, ele é menor que alguma coisa. Todos os elementos desse conjunto são menores do que um certo valor. Mas ele é um conjunto infinito. Se aqui fosse números racionais entre 0 e 1, né, também aconteceria a mesma coisa. Seria um conjunto infinito limitado. Então, para números inteiros, isso aqui não acontece. Se uma sequência é infinita, ela não pode ser limitada. Beleza? Então o que é que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que dado um número, tenho que mostrar que dado um n grande, existe um certo, sei lá, chamado de Pn maior que n. Se eu mostrar isso, eu garanto que a sequência é ilimitada. Por quê? Dado qualquer número, eu mostro que tem algum primo, esse Pn primo, tá? Dado qualquer número inteiro, dado qualquer número natural, eu mostro que existe algum primo maior que esse número. Então essa sequência aqui ela não pode ser limitada, porque se eu dou um número aqui, um limitante, na verdade ele não é um limitante. Eu consigo achar alguém maior que ele. Então fica esse jogo, né? Você diz um número, eu digo não, tem alguém lá maior. Você pode dizer assim, mas esse número aqui foi pequeno, deixa eu pegar um maior ainda. Aí eu consigo exibir um número primo maior que ele. E assim vai. Então eu não consigo limitar essa sequência. Então se essa sequência não é limitada, ela tem que ser infinita. Essa é a abordagem. Então vamos lá, né? Como é que a gente faz isso? Da seguinte maneira: dado um n, eu quero mostrar que existe um primo maior do que n. Então vamos considerar o seguinte, ó. Dado n natural, considere n fatorial mais 1. O que eu vou querer mostrar, claro, n fatorial mais 1 ele é escrito como produto de primos. Ou ele é primo, ou ele é escrito como produto de primos. Então o que eu vou querer mostrar é que, bom, se ele for primo, é óbvio que ele é maior do que n.
né? N fatorial mais 1 com certeza é maior do que n. Então, se ele for primo, eu já estou exibindo um primo maior do que n. Se ele for composto, então eu tenho que mostrar que na fatoração dele tem algum primo maior do que n. Então vamos lá. Coloquei esse papelzinho aqui porque eu escrevi umas coisas que ficaram meio complicadas aqui. Deixa eu simplificar o negócio. É o seguinte, né? Eu quero mostrar que dado um n, eu acho um primo maior do que n. Então, dado um n natural, considere esse número aqui, n fatorial mais 1. E aí vamos olhar duas coisas, né? Ou n fatorial mais 1 é primo, e aí acabou. Porque com certeza, se ele é um número primo, como ele é maior do que n, já está exibido um número primo maior do que n. Então, se ele não é primo, ele é composto. N fatorial mais 1 é composto. Ele sendo composto, então vamos olhar, vamos chamar de P1 maior que 1, o menor divisor de n fatorial mais 1. A gente já viu que esse cara tem que ser primo, certo? Então o que é que vai acontecer aqui? Eu afirmo que P1 ele tem que ser maior do que n. Porque se P1 fosse menor do que n, então, de fato, se P1 é menor ou igual a n, então P1 divide n fatorial. Como P1 divide n fatorial mais 1 e divide n fatorial, isso implica que P1 vai dividir 1, o que não pode acontecer. Então, P1 tem que ser... E acabou, né? P1 tem que ser maior do que n. Ou seja, o que foi que eu acabei de mostrar? Este número aqui, ou ele é um número primo, ou os fatores primos dele são todos maiores do que n. Ele não tem... Foi mais do que a demonstração precisava, né? A gente mostrou que um cara desse aqui só tem fatores primos maiores do que n. Certo? Então, bom, então isso garante a infinitude dos primos, né? Dado um n, eu mostro um primo maior que n, porque pelo teorema fundamental da aritmética, este cara aqui tem que ser produto de primos, e os primos que aparecem na fatoração dele tem que ser maiores do que n. Então essa sequência ela é ilimitada, portanto infinita. Eu acho que tá bom por hoje. Esse vídeo teve algumas horas que ficou meio confuso, mas eu espero que tenha dado para entender, e caso fique alguma dúvida, vocês podem comentar aí e também vir falar comigo diretamente, né? Então tá certo, pessoal. Até a próxima e busquem conhecimento.